Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal EBD Impactante, um canal que tem o propósito de abençoar a sua vida através de conteúdos específicos para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no último vídeo da série 10 erros que os professores de Escola Bíblica Dominical devem evitar. E eu quero convidá-los a se inscrever no canal, curtir os vídeos se você gostou, comentar no conteúdo proposto e compartilhar com seus irmãos, pois isso é de extrema importância. Se você gostou desses conteúdos, a maneira que o YouTube vê de conseguir mensurar se esses vídeos estão sendo úteis ou se as pessoas estão gostando, é através disso que eu comentei com vocês. Curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar. Se você puder fazer isso, eu te agradeço muito, muito, muito. E nós vamos abordar os dois tópicos, hoje os dois últimos tópicos, que são tópicos de extrema importância para todo professor de escola bíblica dominical, e a gente vai começar com o seguinte assunto. Um grande erro de um professor de escola bíblica dominical é dividir o tempo da aula de forma errada. E não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu lá no início do meu ministério de ensino, e eu tenho rodado, posso usar essa expressão, em várias salas de aula, e eu sei que isso é um erro comum. E eu quero compartilhar isso com vocês. A divisão do tempo de escola bíblica dominical ela é fundamental para o sucesso da aula. Porque você pode se perder completamente se você não dividir o tempo de forma correta. Existem pessoas que fazem exatamente isso. Ele não divide o tempo, ele deixa a coisa correr, né? Deixa a aula correr solto, utilizando aquele velho jargão de que você não pode bloquear a ação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que leva, que conduz. Só que a gente nunca pode esquecer que o Espírito Santo é Deus, e Deus é um Deus ordeiro, é um Deus de ordem, um Deus de consenso, é um Deus de clareza. Então não adianta nada você começar a estudar, a ensinar sobre um assunto específico e não falar, não dividir, se perder tudo. Então, por isso a gente precisa dividir o tempo de forma correta. E a primeira coisa que deve ser feita é confirmar o tempo exato que cada professor vai ter. Existem locais onde os alunos precisam sair da aula mais cedo para subir para a nave do templo, ou precisam ficar na nave do templo e subir para a sala de aula. Isso demanda tempo, isso demanda locomoção, trajeto, e você pode perder muito tempo de aula com isso. O que eu sugiro para você, e eu já vi que dá certo, se a sua aula de escola dominical, se a sua escola bíblica dominical acontece dessa forma, primeiro na nave, depois a divisão das salas, você pode conversar com o seu superintendente e falar, olha, é bem difícil nós termos um tempo de qualidade de aula, porque os alunos sobem depois do tempo comum e tem que descer mais cedo para viver um tempo comum. Então vamos negociar? Eu gostaria de ficar na sala sem ter que descer para o encerramento até nós terminarmos a lição. E eu prometo a você que eu vou terminar a lição em tempo hábil. Aí você, se precisar gastar uns 10 minutos a mais para compensar o tempo de subida para a sua sala, pode ser uma saída interessante. Então, tudo pode ser negociado. Lembre-se sempre disso. É importante você conversar com o seu superintendente para entender o que acontece com a sua sala de aula. Então, vamos continuar. Outro ponto importante relacionado a esse assunto é que cada situação merece ser analisada de forma separada. Se o seu caso merece uma atenção diferenciada, converse com o seu superintendente. Outro ponto importante, algumas salas é o professor que monta todo o aparato.
Às vezes ele tem que montar um quadro, às vezes ele tem que pegar, subir com flip chart, às vezes ele tem que montar a estrutura de data show, e isso consome um tempo muito grande da aula. Qual é a minha sugestão para você? Se esse for o seu caso, chegue mais cedo, monte tudo e depois você já pode iniciar a sua aula com tudo pronto. Se esse for o seu caso, utilize esta orientação para que você ganhe tempo. Outro ponto importante. Geralmente, a lição do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe é feita em conjunto. Geralmente, se é uma igreja grande, por exemplo, sedes, as pessoas se reúnem na nave do templo, fazem toda essa abertura, inclusive a oração, e depois seguem para a sua sala. Se você fizer isso, se a sua escola bíblica dominical funciona dessa forma, não é necessário você orar de novo, fazer o texto áureo de novo, ler a leitura, a verdade prática de novo e a leitura bíblica em classe de novo. Não faz sentido, certo? Isso é um assunto que precisa ser muito bem resolvido. Porque às vezes as pessoas, elas são tão fechadas, elas vivem num mundinho tão quadrado que eles acham que não pode quebrar a regra. Mas a regra é ler. Se já foi lido, não faz sentido você fazer de novo. E aí você pode ganhar tempo com isso. Ao começar a ensinar, o professor deve dividir o tempo da melhor forma possível. E eu sempre utilizo, vou continuar utilizando e oriento as pessoas a fazerem da seguinte forma: 20, 60, 20. Vamos lá de novo? 20, 60, 20. O que significa isso? Significa que o tempo da escola dominical ele é tão precioso que você precisa trabalhar com dados muito claros. 20% você vai investir na introdução da sua aula. A introdução é aquilo que vai trazer os alunos para dentro da aula, para o ambiente da aula, para que ele seja ligado no tema. Então, 20% para a introdução, 60% para o transcorrer da aula. Tópico 1, 2 e 3 com as suas subdivisões específicas. 60% da aula para o desenvolvimento da lição. E os outros 20% para a conclusão da aula. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido no que diz respeito a aproveitamento da lição. Já falamos então 20% para recapitular a introdução, 60% para o desenvolvimento e 20% para a conclusão. Esse é o tópico para que você aproveite melhor o tempo de aula. E a gente entra para o último tópico desse curso, desse vídeo, dessa série de vídeos que tem como título Não desenvolver um relacionamento com os alunos. Pode parecer simplório, pode parecer até cansativo falar sobre esse assunto, mas a verdade é que nós, humanos, somos seres sociais. E tudo é baseado em relações interpessoais. Se nós não aprendermos que isso é uma regra social, a nossa vida ela não vai ter muito sentido. Eu sei, é sabido, que cada pessoa tem uma personalidade e isso influencia o comportamento. Mas a gente precisa entender que, como professor de escola bíblica dominical, você precisa conhecer os seus alunos. E a melhor forma de conhecê-los é através das interações. Existem algumas dicas muito valiosas sobre esse assunto, porém o relacionamento deve ser genuíno e não baseado em interesse, certo? Vamos para a primeira dica. Adquira o hábito de cumprimentar todos os seus alunos. Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Adquira, isso é um hábito que pode ser formado. Então, converse com seus alunos, sempre com um sorriso no rosto, respeitando a sua personalidade. Existem pessoas que têm mais dificuldade de sorrir e outras pessoas que têm mais facilidade de sorrir. Mas sempre cumprimente os alunos. Vocês já prestaram atenção que tem pastores que
antes do culto terminar, ele vai lá para a porta da igreja para cumprimentar as pessoas, pode parecer exagero, mas isso importa. Algumas pessoas se sentem muito abraçadas com isso. Então, primeiro, adquira o hábito de cumprimentar todos os alunos. Segundo, pergunte o nome dos seus alunos quando você for direcionar a oportunidade para ele. O irmão está levantando a mão, como é que é seu nome, irmão? Ah, meu nome é José. Então, você grava o nome. Outra dica importante, você pode associar o nome da pessoa, se você tiver dificuldade com gravar o nome, você pode olhar no grupo de WhatsApp, ah, esse aqui é o irmão fulano de tal, esse aqui é a irmã ciclana. Então, observe a foto do WhatsApp e associe com a pessoa. Eu sempre oriento os alunos de grupo a manter o nome atualizado e a foto do perfil atualizado. E eu não sei se todos os sistemas de celular são assim, se o Android e o iOS têm diferenças, mas eu sempre salvo o contato dos alunos, porque aí a foto vai ficar presente, vai ficar aparecendo. Se você tiver um perfil nas redes sociais, siga os seus alunos e peça para eles lhe seguir, porque isso vai facilitar a troca de interação e isso vai facilitar muito a sua vida na questão de desenvolvimento de relacionamento com os alunos. 5, quinta dica, habitue-se a felicitá-los de forma sincera por ocasiões especiais, aniversário de casamento, alguma comemoração específica, como formatura, nascimento de filhos e outras coisas relacionadas a isso. Bom, nós estamos no último tópico dos 10 erros que os pregadores, ou melhor dizendo, 10 erros que os professores de escola bíblica dominical não devem cometer. Eu espero que esses vídeos tenham sido úteis a você. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja próspero em suas aulas e que você ajude os alunos a aprender a respeito da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que continue te usando em nome de Jesus.